Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Maurício. Bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo. Estamos Tudo nós bem, eu aqui estou com um para mais pequeno um. probleminha aqui no áudio, né? Eu não estou escutando direito, estou com um pequeno problema aqui na internet, mas podemos iniciar, podemos colocar as perguntas, porque temos muitas perguntas aqui hoje. E aí eu vou pedir para a nossa assessoria aí do Fábio para ele estar colocando as perguntas e aí a gente vai dando os recados no decorrer aí do nosso bate-papo, enquanto o meu áudio fica bom aqui, tá bom? Combinado, Perfeito, Maurício? Fábio, pode colocar a pergunta, por favor. A Aline de Assunção Lopes pergunta: planilha day trade, como fazer? Tá. Bom, eu não entendi exatamente a que ela se refere com relação ao day trade. Eu vou ter que ligar minha tomada aqui também. Hoje deu uma mensagem aqui, só um segundinho, ficou fora da tomada, só um instante. Bom, acho que nós tivemos um pequeno problema com a conexão do professor. Eu vou responder, então, aqui a Aline. Aline, essa planilha Day Trade, eu recomendo que você faça um programa, né? Coloque um programa, tem vários, MyCap, RPF Bolsa, entre outros, que você pode utilizar para poder fazer a nota de corretagem. Porque o day trade, na verdade, é uma operação que ele começa e termina no mesmo dia, né? Então, você precisa todos os dias estar fazendo esse lançamento e, na verdade, muitas vezes é muito trabalho. Então, é melhor você contratar esse sistema vai buscar essa informação, o sistema não é caro, o sistema é barato, então tem IRPF Bolsa, MyCap e outros aí, né? E aí você faz a importação da declaração das notas de corretagem, tá? Vamos lá, Fabio. Vamos passar outra pergunta. Vendi um carro com isenção que custou R$ 54.662,19, pelo valor de 60 mil. Por sua vez, o comprador vendeu por 65.500 no mesmo período e pediu-me para passar o documento. Qual que é a pergunta? Fábio, você tem o restante da pergunta? Vamos para a próxima e depois voltamos para essa pergunta. Como lançar valor recebido como adiantamento de processo trabalhista que está em curso? Bom, Bom, professor, retornou? Não estamos te ouvindo. Vamos lá. Deu um probleminha no meu carregador, provavelmente. Estava na tomada, ele cortou e derrubou tudo aqui e reiniciou a máquina. Mas coloquei lá, acho que vamos continuar sem percalços. Vamos voltar àquela primeira? Vamos sim, então. Vamos lá. Desculpa aí o pessoal que está acompanhando. Vamos só responder, então, essa daqui, como lançar a planilha de day trade, como lançar o valor recebido como adiantamento. Não, peraí. Não, a primeira. Vamos responder essa primeiro, né? Vamos essa primeiro, isso. Do Valdemir. Opa, minha tela virou aqui. Como lançar valor recebido como adiantamento de processo trabalhista que está em curso? Valdemir, aí a resposta vai estar nos próprios autos, é necessário saber o que é esse adiantamento, enfim. Em tese, esse adiantamento, esse valor é parte incontroversa, enfim, é preciso saber como a sentença trata esse valor. Como ele vai ser disponibilizado para você e se trata de um processo trabalhista, ele se enquadra no conceito de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser oferecido à tributação no ano do recebimento. Eu espero que a retenção tenha sido feita, se houve retenção, lá no código 1889, que é o correto, senão terá mais um probleminha aí para resolver na malha depois, mas a forma de declarar é proporcionalizar esse valor recebido em relação ao total que você sabe ou tem previsão de receber. Como foi na própria pergunta dito que é 5%, então significa que você tem que pegar 5% da quantidade de meses total que está sendo paga e jogar como número de meses na ficha rendimentos recebidos acumuladamente. É, tecnicamente, um RRA recebido parceladamente. Perfeito, professor. A primeira pergunta do Day Trade eu já respondi, a Aline Assunção. E aí Perfeito. Nós temos uma pergunta do Francisco Pereira, que ele pergunta o seguinte, que ele vendeu um carro que foi comprado com isenção, que custou R$ 54.662,19 pelo valor de 60 mil. E, por sua vez, o comprador vendeu por 66.500 no mesmo período. E pediu para ele passar o documento de compra e venda para o segundo comprador. Como ele não se atentou para a questão do ganho de capital, ele aceitou e fez conforme solicitado. Agora, o que ele precisa fazer? Como ele deve declarar? Bom, essa é aquela situação de fato que não corresponde à situação de direito, né? Sumiu uma operação aí, que é a operação do meio, de duas virou uma só. Na verdade, do jeito que foi para o papel, ou seja, com o recibo sendo assinado por ele, passando para o comprador do comprador dele, é ele que vendeu para o comprador dele legalmente. Então, o ganho de capital terá que ser calculado com base na transmissão de 66 e 500. E tem mais uma questão aí que ele não diz qual é a motivação da isenção e nem se essa venda ocorreu já depois de passados 2 anos. Eu imagino que, como não foi perguntado, sim. Então, a questão é apenas o custo efetivo dele, não o custo tabela FIP ou qualquer outra tabela, mas ele comprou com desconto. Na hora de calcular o ganho de capital, é valor efetivo da venda menos valor efetivamente pago. Caso a venda se deu ainda durante a vigência da isenção, é preciso verificar a questão do IPI, que poderá ter que ser pago ou devolvido à Receita, porque não houve a fruição do período de 2 anos, mas pelo visto sim, pela pergunta sim. Mas é ganho de capital, a operação do meio não existiu, existiu a maior operação, menos o seu efetivo custo de aquisição. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui do Alisson Valtric. Ele pergunta, declaração de bens em Forex. Declaração de operações em Forex. Tá. Bom, Forex são as chamadas operações binárias, operações que não estão regulamentadas em nenhum mercado, não são proibidas, não há crime, não há nada, mas você está fazendo uma operação sem nenhuma regulamentação e, por consequência, sem nenhuma garantia. Você vai jogar o ativo pelo efetivo custo de aquisição na sua declaração de bens, e eventual ganho é ganho de capital. Não há como enquadrar em renda variável, mercado futuro, mercado a termo, que se assemelha em algum momento à operação, dependendo do ativo que você jogue, que você aposte um contra o outro, mas tem que lançar na sua declaração pelo valor da aquisição. Se é algo que está variando no mercado, é o valor da aquisição que vale a pena, pelo estoque que ficar, se ficar algum ativo. Vendeu, fez a operação, realizou, tem que calcular ganho de capital. Perfeito. A Cassiane Frois pergunta, ganho um bem de herança, sou obrigado a fazer imposto de renda por causa da herança? Eu gosto dessa pergunta porque ela é didática. Herança não é tributada pelo imposto de renda da pessoa física.
herança não é condição de obrigatoriedade. Entretanto, eu tenho que analisar o lançamento contábil dessa herança. Qual é o lançamento contábil de uma herança recebida? Entra na minha declaração de bens, na minha situação de herdeiro, e, como contabilidade prevê partidas dobradas, se entrou na declaração de bens, para que a minha equação patrimonial se equilibre, eu preciso lançar o mesmo valor numa ficha de renda, de origem de valores. Então, ela vai lá na linha 14 de herança, de transferências patrimoniais causa-mortes. E, ao lançar lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, eu tenho que avaliar o valor. Se o valor do lançamento, por consequência, o valor do bem ou dos bens recebidos, passou de R$40 mil, significa que eu estou obrigado a entregar a declaração de IR, não porque recebi uma herança, mas porque tive um rendimento isento e não tributável a partir ou acima de R$40 mil, que é o segundo item do artigo 2º da IN 2010. Perfeito, professor. Temos mais uma pergunta aqui do José Maria Vieira, que pergunta: dicas sobre declaração de contribuintes que movimentaram ações em Bolsa de Valores. Bacana, bacana. Depois, no momento do cafezinho, a gente vai falar sobre o que a gente está lançando nessa área aí. Mas a primeira dica é tomar cuidado com o enquadramento das operações. O iniciante em bolsa, via de regra, a menos que ele se entusiasme com alguma ideia de ganho fácil, e o risco aumenta na mesma proporção desse entusiasmo, ele começa no mercado à vista de ações, né? O mercado mais tradicional da bolsa, comprar ações, seja para vender rapidamente, seja para manter, que é o chamado buy and hold, seja swing trade, que é mais de um dia, seja o day trade, que já é para gente mais especializada e acostumada com a situação. Primeiro, uma operação em bolsa, ele está adquirindo um ativo que vai vender no mesmo dia ou não. Então, se esse ativo permanecer com ele, ele tem que se ocupar de cuidar do custo de aquisição, porque vai constar na sua declaração de bens e direitos. Eu vou dar só 2 exemplos, o mercado é gigante, mas vamos pegar mercado à vista e cotas de fundo de investimento imobiliário. 2 mercados aí que estão bastante em alta. Em ambos os casos, eu controlo o estoque por custo médio ponderado. Eu faço uma nova compra do mesmo ativo, não posso misturar ticker, né, que é o termo usado. Eu estou aprendendo os termos do mercado agora. Você não mistura, a siglazinha lá, você não mistura. Cada um, você tem o custo médio ponderado. Pelo custo médio ponderado, você declara seu estoque em 31/12. Operações realizadas, mercado à vista, você tem isenção para operações até 20 mil. Risco da operação de até 20 mil. Erros que acontecem na declaração. O contribuinte faz uma operação de até 20 mil, tem ganho e ele lança na ficha de renda variável. Ficha de renda variável só é preenchida com operações que deram ganhos e serão tributadas, ou operações que deram prejuízo e eu preciso controlar o prejuízo para usar compensando com ganhos futuros. Fora isso, operação isenta, 20 mil ao mês para mercado à vista, 20 mil para ouro, ativo financeiro, esses 20 mil são isolados, não se misturam, eu posso ter 20 mil de um e 20 mil de outro no mesmo mês, os 12 meses do ano, o resultado, quando positivo, vai para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Se eu coloco na ficha de renda variável, eu estou dizendo para a Receita, eu tive esse ganho, e é tributável, porque se não for tributável, não pode transitar por ali. Só essa pergunta daria 2 horas de tanto assunto que tem, mas o basicão está aí. Outra coisa importante para encerrar ela e passar para a próxima, é que eventual prejuízo tido no mercado à vista de ações, por exemplo, mesmo que seja numa operação isenta, o prejuízo, se você informar na sua ficha de renda variável, ano a ano, esse prejuízo, ainda que veio de uma operação isenta, poderá ser utilizado no futuro para compensar ganho em uma operação tributável.
Perfeito, professor. Vamos agora às perguntas aqui que estão no chat. Tem uma pergunta do Del Castilho, CF Del Castilho, Contabilidade. Tratamento com laudo de câncer de pele em 2020. Tem direito à redução? Quais os procedimentos para ter esse direito e onde e como declarar? Maravilha, pergunta boa. Olha, quem define isso é o médico, porque o documento base para que esse direito seja exercido é um laudo médico oficial na página da Receita. É só procurar lá onde encontro isenção de IPI moléstia grave. Você tem toda a orientação e o formulário extremamente recomendado que o seu cliente, que a pessoa que precisa obter essa isenção, leve para o médico o formulário da Receita. Por quê? Porque lá nesse formulário tem todos os requisitos para o enquadramento da isenção. Quando o próprio médico faz, ele pega um receituário, escreve e falta a informação e o laudo não vai ser aceito. Então, o primeiro passo, obter junto ao médico especialista, no caso aí, o laudo médico oficial. Dar entrada na documentação, tudo online hoje através do dossiê digital de atendimento. Ao mesmo tempo, pega mais uma via desse laudo, pelo menos 2 vias, manda para a sua fonte pagadora. Tudo isso se o rendimento for de aposentadoria ou pensão. Eu preciso das 2 coisas, a moléstia grave da isenção para o rendimento de aposentadoria ou pensão. Se porventura, e esse é um caso que a pessoa vai continuar trabalhando, o rendimento do trabalho continua sendo tributado normalmente. Perfeito, professor. A Daias Barros de Oliveira pergunta: pagamento de pensão alimentícia. Devo informar que foi paga a mãe, que tem a guarda das crianças, ou informar que o pagamento foi feito para os filhos? Pensão alimentícia. Eu sempre devo seguir aquilo que foi pactuado entre as partes, entre os ex-cônjuges ou ex-conviventes. Se lá na sentença ou na escritura pública de dissolução da sociedade conjugal ou união estável estiver dizendo X% para a ex-cônjuge ou ex-cônjuge convivente ou ex-convivente, X% para um filho, X% para o outro. Você deve seguir exatamente o que está ali, porque a prova para todos os fins junto à Receita é o que está na sentença ou na escritura. Importante, ainda que por uma questão operacional, vamos admitir um caso que a ex-cônjuge, o ex-cônjuge ou convivente possua filhos pequenos, aquele que ficou com a guarda. É lógico que, ainda que a sentença ou a escritura diga que vai um percentual para a mãe ou para o pai, um percentual para cada filho, que o crédito na conta bancária vai ser na conta do responsável, do pai ou da mãe. E nenhum problema nisso. Ainda que o crédito feito pela empresa, que desconta o valor do pagador ou da pagadora, ainda que o crédito vá todo ele para a mãe, estando no documento que é dividido, deve-se usar para fins de imposto de renda esses percentuais da divisão do valor. Isso evita malha, isso evita dor de cabeça para o declarante e para quem paga a pensão. Perfeito, professor. Bom, vamos fazer então nossa pausa para o café. Hora do cafezinho, né? Hora do café aqui. Hora do cafezinho. Ó, hoje eu vim preparado. Ó, botei até uma caneca merchan aqui, viu, Maurício? Então, uma caneca merchan, olha que bonitinha. Olha então aí. Tá bom, professor. Então, fala quais são as novidades aí do seu site, do Doutor Imposto de Renda, para que os nossos ouvintes aqui eles possam verificar e muitas vezes verificar se
se faz sentido para eles melhorar a performance aí do imposto de renda, tirar todas essas dúvidas muito mais, de forma muito mais ágil, muito mais rápida, e que seja um imposto de renda muito mais eficiente. Perfeito, Maurício. Está aí na telinha, né, o nosso site, lá tem mais informações. Nos próximos dias eu estou subindo, aliás, nos próximos dias inicia um blog com artigos que eu tenho escrito para o Portal Contábeis e outros artigos. E todos os nossos cursos, todos os nossos produtos estão lá no site e eu estou criando, aliás, ontem eu rascunhei, no meio da correria, tipo de uma carta de serviços, onde você vai clicar, vai saber tudo que a gente faz, como obter, quais as vantagens, como funciona, etc, etc. O nosso curso básico foi concebido, ele se chama Declaração Erro Zero. É aquela ideia, com os quase 30 anos convivendo com os escritórios de contabilidade, nesses 20 anos que eu tive de plantão fiscal, aquela ideia que a gente profissional e vocês profissionais também têm, que o imposto de renda ocorre o ano inteiro e não somente março e abril, que para o cliente dos escritórios, para o contribuinte, para o usuário final, dá a impressão que imposto de renda é só agora. Esse curso surgiu na modalidade de assinatura, com compromisso mensal, exatamente para que, durante o ano inteiro, o escritório tenha a quem perguntar e obter informações seguras. Além da assinatura com conteúdos, com aulas online, aulas que são colocadas em EAD, gravadas ou ao vivo, também nós temos momentos de interação. Eu acabei de mudar de plataforma, estou azeitando ainda na nova plataforma como será isso, mas é muito provável que na próxima semana eu divulgue uma data para a gente estrear na nova plataforma esse momento de interação parecido com isso que eu estou fazendo aqui, só que lá para assinante, e que se chama Conexão Doutor Imposto de Renda. Quem se torna assinante pode mandar perguntas sobre qualquer assunto do imposto de renda. A resposta é assim, ao vivo preferencialmente, depois fica gravada na plataforma. Se precisar de algo mais complexo, aí temos o serviço de consultoria, que a resposta vai por escrito, devidamente capitulada, e o assinante tem desconto significativo por ser assinante. Perfeito, isso aí, muito obrigado. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre todos esses cursos, sobre todas essas questões aí, as promoções e tudo mais. Vamos em frente, que a gente tem uma gama aqui muito grande. Uma fila grande. De perguntas, né? Então, vamos fazer aqui uma pergunta aqui do chat, né? Quero fazer uma pergunta aqui da QSM, Assessoria Contábil. A QSM são dos meus amigos Luiz e Fátima, né? Um grande abraço aí para vocês, né? O Luiz é um grande corintiano. Então, vamos lá. Os bens financiados que estão lançados de forma errada, valor total nos bens e o financiamento nas dívidas, devemos arrumar este lançamento ou podemos manter, já que está sendo feito assim há anos? Bom, a minha resposta, Luiz, e a todos aí da QSM, vai ser a resposta daquele que esteve do outro lado por anos escrevendo as próprias regras de como deve ser. Então, a minha resposta vai ser que sim, deve arrumar. E esse arrumar é um pouquinho trabalhoso, porque não pode de um ano para o outro aparecer alguma coisa na declaração de bens com um valor totalmente diferente do que estava na declaração anterior, porque eu tenho as duas colunas, ano calendário, ano anterior. Ano anterior dessa declaração é o ano calendário da declaração anterior, tem que bater, porque não tem como, é o mesmo número. Então, qual é o trabalho disso? Eu recomendo corrigir, sim, mas a correção não pode ser feita na declaração de 21, tem que pegar as últimas 5 e arrumar, mas é trabalhoso, mas vale a pena porque você está fazendo corretamente e não expondo a riscos aí, especialmente em eventos de ganho de capital, variação patrimonial, etc, etc. E a correção aí, para os demais que estão acompanhando, é o valor do bem financiado ser composto das entrada mais parcelas pagas durante o ano e você eliminar eventual dívida lançada lá em dívidas de ônus reais, porque o próprio bem é a garantia que a financeira, que o banco tem, e, portanto, não entra em dívidas de ônus reais,
mas só na declaração de bens. Perfeito, professor. O José Domingos, da FK Domingos Assessoria Contábil, pergunta: tenho duas fontes de renda, titular e dependente, com mais de 65 anos. Ambos têm isenção de R$ 24.751,74. A primeira, ok, isenta, e a segunda? Pergunta bacana, essa eu nunca tinha recebido, mas vamos raciocinar pela lógica. A isenção, ela é pessoal, ela não é, e não muda se você é dependente ou se você é o declarante, o titular da declaração. Então, a minha resposta, sem nenhum medo de estar errada, é: os dois fazem jus à isenção. Por quê? Já, eu não me lembro desde quando, mas é coisa de 10 anos ou mais que a nossa declaração, que a declaração do IRPF, passou a separar tudo em termos de valores, de bens, etc. Então, você vai lançar a do titular, vai lá para a ficha, acho que é a linha 10 da ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Caso o valor supere 24.751,74, que é, ou que são 12 meses de 1903,98 mais o 13º, a partir deste ano, o próprio sistema pergunta se você quer passar o excedente para a ficha de rendimentos tributáveis, e ele passa, ele deixa 1903,98 para o 13º, passa o excedente lá para outra ficha, basta você responder sim. Se tiver outra fonte de renda, aí você faz manualmente e joga o 13º da segunda fonte da mesma pessoa lá na linha 26 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Com certeza o programa não comeu barriga nesse aspecto. Na hora que você vai informar o rendimento do dependente, ele vai permitir que o dependente use a sua faixa e que o titular também use. Caso o programa se comporte de outra forma, passa para o Maurício essa questão, que eu rapidamente mando para o pessoal do desenvolvimento. Acho que não. Eu acho que o programa vai tratar adequadamente, mas os dois têm direito, porque o benefício está em CPFs distintos. Eu não estou entrando nem no mérito. Lógico, essa isenção só existe para rendimento de aposentadoria. Perfeito, professor. O Cláudio Rabelo Tomás, da Organização Contabiara, pergunta: final de espólio sem bens a declarar. Excelente. Essa é uma tese que eu, de forma até chata, insisto há anos dentro da própria Receita, não consegui mudar a nomenclatura. A Receita insiste em dizer que existe declaração inicial de espólio, declaração intermediária de espólio, declaração final de espólio. Para mim, espólio só existe um: declaração final de espólio. Não existem as outras duas. As outras duas são declarações de ajuste anual com o contribuinte falecido. Totalmente diferente a situação, porque é a mesma declaração, só muda o código. E o fato gerador da final de espólio é a existência de bens a inventariar na data da morte, não na data do encerramento lá do procedimento da partilha, escritura, etc. Então, se essa situação de espólio sem bens a declarar é porque no falecimento não havia bens a partilhar, não existe declaração final de espólio. A sua declaração, se o falecido se enquadrar em alguma situação de obrigatoriedade, caso não se enquadre, não entrega a declaração, você vai entregar uma declaração de ajuste anual, natureza 81, e aí não vai pedir código de ocupação. E está cumprido. Caso esse sem bens a declarar seja porque existia um único bem, ou até mais de um, que foi vendido durante o inventário, aí muda a situação. Aí a sua final de espólio vai ser entregue, porque a obrigatoriedade não mudou. Você vendeu o bem, mas na data da morte existia bem. Então você vai entregar a final de espólio, mas você não vai partilhar bens. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta aqui sobre espólio também, que aí eu já aproveito e já faço também. Do Adilson Francisco Ferreira, da F. Ferreira Serviços. Ele pergunta: o inventário ainda não foi encerrado e um dos imóveis continua alocado. Como o banco encerrou a conta da falecida, os herdeiros abriram uma conta conjunta para receberem o aluguel.
como esse valor deverá ser declarado pelos futuros herdeiros? Pois é. Aí, como se trata de inventário em juízo, essa operação tem que ser de conhecimento nos autos. Por quê? Porque é necessário que haja autorização do juiz ou da juíza que está operando o caso, porque o rendimento já está indo antecipadamente para os herdeiros. Se nada aconteceu, esse rendimento tem que ser tributado em nome do espólio, na declaração de espólio, que, como a Receita chama, a declaração intermediária, que é uma declaração de ajuste normal que vai ser entregue. Então, se nos autos houve autorização, alvará, para que o rendimento vá para cada herdeiro, cada um declara a sua parte e tributa a sua parte. Se não, deverá ser tributado ainda que está indo para a conta dos herdeiros, tá? Deverá ser tributado no espólio, porque juridicamente não poderia estar sendo passado para os beneficiários. Perfeito. O Marco Aurélio Ribeiro Coelho, da MA Consultoria, ele pergunta: quais os benefícios duplo para aposentados acima de 65 anos? Perfeito, já tocamos no assunto, mas a gente fecha. Eu gostei da palavra duplo aí, que eu uso para fins didáticos essa situação. Por quê? Todos nós temos uma faixa de 1903,98 que não é isenta, que é tributada a alíquota zero, mas na prática significa que todos nós não pagamos imposto sobre 1903,98. A partir de 65 anos, para rendimentos de aposentadoria e pensão exclusivamente, passamos a ter esse valor em dobro, que é 1903,98 de aposentadoria ou pensão, agora sim, isento. Então, eu excluo da tributação porque aquilo está isento. O que sobrou, eu levo para a tabela. De novo, eu vou ter 1903,98. Então, sim, existe esse benefício que duplica a faixa sobre a qual eu não pago imposto, mas lembrando que, ainda que o contribuinte possua mais de uma fonte de renda de aposentadoria, este benefício é somente uma vez por CPF. Então, a segunda, terceira fonte, se ele tiver, integralmente será tributado, exceto o 13º das outras duas do meu exemplo, que continuam isentos pelo seu valor de 1903,98. O excedente também tributa. Perfeito. Vamos agora para as perguntas aqui do chat. Fazer algumas perguntas aqui, que tem bastante perguntas aqui do chat. Hoje tá? O pessoal veio mesmo, o pessoal acordou animado. Isso, Tânia, sim, os vídeos do café ficam disponíveis no YouTube. O Fábio só vai fazer a edição hoje, porque nós tivemos um pequeno problema no comecinho, tá? Então, talvez demore um tempinho para estar no ar, mas vai estar disponível sim. O Davis Lima pergunta: bom dia. Bom dia, Davis. Uma empresa prestadora de serviço do Simples, sem contabilidade regular, distribui o lucro isento de IR com a base de 32% menos o IRPJ. A diferença dos 68% tributa na declaração de IR? A resposta é sim, Davis. A distribuição de lucro segue a regra geral lá da 9249 de 95, artigo 15, e é exatamente a mesma do lucro presumido. E aqui também, se houver contabilidade e se evidenciar um lucro maior do que o percentual de presunção, você distribui igualmente isento. Aqui lembrando que essa diferença que é tributável, ela pode ser deduzida daquelas chamadas despesas necessárias para a manutenção da fonte produtora ou fonte geradora da renda. Então, se a atividade tem aluguel, enfim, todas as despesas dedutíveis vão ser excluídas dessa diferença aqui. Perfeito. O Alício Simioli pergunta: prejuízo com operação day trade pode ser compensado nos lucros do mesmo mês?
Sim, sim. Pode ser compensado. Na verdade, o fechamento no mercado de renda variável, ele é por mês. Ele não é nem no day trade, ele é por operação. Lógico, a sua operação nasce e morre no mesmo dia. Seja venda e compra, seja compra e venda, mas ela fechou ali. Então, naquele dia, eu estou com prejuízo ou com lucro. Mas eu somo todos os day trades do mês para levar o somatório. Esse somatório é algébrico, é mais e menos. Sobrou mais, você teve lucro, sobrou menos, você teve prejuízo. Então, na verdade, a compensação é algébrica dentro do mês. Passou do mês, você carrega aquele prejuízo com relação ao day trade para o mês seguinte. Mas a compensação dentro do mês é automático, porque você não recolhe o seu DARF de ganho do day trade por operação. Ainda que a bolsa apure por operação, retém aquele 1% lá da Lei 11.033, que é a antecipação, mas você soma todas as suas operações para depois recolher o DARF ou controlar o prejuízo. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui da QSM Assessoria Contábil. Despesas médicas com cirurgias estéticas são dedutíveis? Muito bom. Esta era uma questão muito polêmica há alguns anos, acho que mais de 10 anos talvez, porque vinha aquela questão, é estética, não é, é reparadora, é uma cirurgia necessária. Hoje, havendo o documento do médico profissional autônomo ou da clínica que realizou a cirurgia, não se entra nesse mérito se ela é necessária, se ela é estética, se ela é reparadora. Por quê? Porque é uma discussão que na justiça não procede. Eu posso não ter um problema físico para fazer a minha cirurgia, que me exija a cirurgia a plástica, por exemplo. Mas eu posso alegar que eu não gosto do meu nariz e estou tendo um problema psicológico. Quem vai dizer que não? Então, essa discussão acabou. A cirurgia, mesmo sendo estética, sendo uma plástica estética, passou a ser dedutível mediante comprovação. Perfeito. E aí, nessa mesma linha, tem uma outra pergunta aqui do nosso amigo lá de Jaú, que está nos devendo aí o churrasco, o Júnior Zugliani, que ele pergunta: bom dia, Maurício e professor Walter, despesas médicas por ser cirurgia plástica no valor de 13.800 é dedutível? Quais os cuidados por ser um valor alto? Muito bem, abraço, Júnior. Esse churrasco vai ficar grande, hein? Está acumulando. Veja, é dedutível sim, independentemente do valor, é lógico, isso aí a gente não vai esconder. Quanto maior o valor, mais chama a atenção do fisco para pedir documentos, óbvio. Então, os cuidados são não apenas recibo acompanhado de comprovante financeiro, mas, se for o caso, nota fiscal. Tomar cuidado para que a nota saia em nome daquele que seja ou o usuário do serviço ou o responsável financeiro, porque sai a nota fiscal no nome do sogro. O sogro não pode colocar a pessoa como dependente, aí você vai usar, aí está feita a confusão. O segundo cuidado recomendado sempre para despesas médicas, em especial, porque elas não têm limite, é ter a prova financeira do pagamento. Recibo, comprovante, mais prova financeira garante a liberação de qualquer malha, ainda que por qualquer motivo vá para a malha. Ok, muito obrigado, professor. Vamos fazer mais duas perguntas aqui antes da nossa pausa aqui como a gente está um pouquinho atrasado, a pausa do nosso pãozinho, da hora do pãozinho quente, tá? Opa. Então, o Davis Lima pergunta: na pergunta anterior sobre recebimento acumulado referente ao processo trabalhista, caso não tenha a quantidade de meses, eu posso escolher a forma de tributação, ajuste anual ou exclusivo na fonte? Pode, o Davis, pode. A questão aí que tem que se analisar com cuidado, inclusive a partir de valores envolvidos, de um cálculo prévio de quanto de imposto vai haver no frigir dos ovos, no todo, porque tem algumas restrições com relação à tributação.
Com o advento do tratamento do rendimento recebido acumuladamente, a regra geral passou a ser a tributação exclusiva, aquela que utiliza o número de meses. O ajuste anual passou a ser uma opção. E opção eu posso fazer a qualquer tempo. Aliás, opção eu só posso fazer durante o prazo. A regra geral eu posso fazer a qualquer tempo. Então, se você fizer a opção por tributação de ajuste, você pode mudar depois. Se fizer o contrário, você não pode mudar. Então, avalie e, por coerência, o que você fizer com os 5% deve ser feito com os 95% restantes. Então, avalie por quê? Optar por ajuste anual significa que você vai abrir mão de dividir pelo número de meses e vai somar o valor recebido aos seus demais rendimentos do mês. É uma análise bem em cima do financeiro. Quanto custa essa sua opção? Uma situação que ocorre com bastante frequência nesses casos, até uma dica bem técnica, mais prática até, para quem for fazer o imposto de renda, é que todo o processo trabalhista você tem a perícia, né? Então, o perito ele calcula lá os valores para poder fazer aí o acordo, ou mesmo, muitas vezes, o juiz poder julgar o processo. E aí, com aquela perícia, ele julga o processo e aí ele vai falar, olha, então você tem que pagar tanto o valor que deu, que foi resultado lá da perícia. Então, é importante pedir para o contribuinte essa perícia, todo o processo trabalhista, porque nessa perícia tem a quantidade de meses. Se não, caso contrário, você vai fazer com que o contribuinte pague novamente o imposto de renda, porque ali na perícia tem a quantidade de meses. Tá? Legal, Maurício. Aproveitando, Maurício, essa sua deixa importante, quando cai em malha, e a chance de rendimento recebido acumuladamente cair em malha é imensa, porque a justiça não passa a informação de forma correta, o banco, quando é precatório também, que ele passa a ser a fonte pagadora, é que a principal prova que o contribuinte, que o declarante tem que apresentar para a Receita é exatamente o número de meses. Então, essa planilha de cálculo que o perito faz é uma delas, a própria sentença às vezes cita, a petição inicial, mais perícia, mais decisão, enfim. Precisa ter documentos, porque a hora que você fala é 80 meses, como assim? Tem que provar que é 80 meses. Perfeito. Mais a última pergunta aqui do chat, antes do nosso cafezinho aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Tem bastante pergunta hoje, viu, professor? Hoje o estoque vai ficar grande para a semana que vem. O Fernando Ara Amecon, ele pergunta também sobre o day trade, né? Traga um prejuízo em ações? Não é day trade. Obtive lucro isento, alienação abaixo dos 20 mil. Abato desse prejuízo ou, por ser isento, mantenho o prejuízo até lucro com alienação acima dos 20 mil? Pergunta muito interessante. Essa pergunta é boa, né? A outra informação que eu dei, que eu posso aproveitar o prejuízo tido em operação isenta, reforço. Tive prejuízo numa operação isenta, vou usar. A sua pergunta é exatamente o oposto. Eu não posso compensar com o lucro isento, tá? Então, se a sua alienação ela está dentro do 20 mil, o seu valor é isento, não dá para compensar. Você só compensa um prejuízo, ou seja, exclui uma base tributária se ela for tributável. O contrário é que, por ausência de vedação, poderia existir a vedação na lei, não existe a vedação, então você pode. Então, prejuízo com operação isenta até 20 mil, eu guardo para compensar com operação tributável acima de 20 mil que deu lucro. O contrário não é permitido. Aquele valor você já está isento, então não pode utilizar. E no caso não seria nem benéfico, né? Muito pelo contrário, você já não vai pagar, por que você vai compensar? Então você joga ele como isento, guarda o seu prejuízo para compensar com uma operação que seja tributável. Perfeito, professor.
Vamos então àquela hora gostosa, que é a hora do pãozinho quente. É aquele pãozinho que você traz da padaria, ou aquele pão na chapa ali, que você vai ali na padaria e pede, agora com as restrições aí em todo o Brasil, está um pouco difícil ir na padaria, mas aquele pãozinho quente, você passa aquela manteiga com aquela mortadela, né? Puxa vida, né? Que delícia. Então, nesse momento, a gente traz uma novidade muito interessante que nós estamos fechando algumas parcerias com o Banco Original. O Banco Original tem apoiado o Conferir desde o ano passado, né, para levar benefícios para os clientes do Conferir. Então, eu vou já soltar, toda sexta-feira eu quero soltar uma novidade aqui, tá? Então, quais são essas novidades? Então, para quem é cliente do Conferir, vocês terão benefícios para contratação de empréstimos com taxas menores, aí que estão hoje no mercado, carência de 90 dias e 36 meses para pagar. Então, depois o Fábio vai mostrar aí nossa landing page aí para você se cadastrar, para que você possa se beneficiar aí desta novidade. E segundo lugar, para o seu cliente, né, que muitas vezes também está precisando de crédito, ele vai poder antecipar o imposto a restituir. Contudo, esse imposto a restituir não é igual o que, por exemplo, uma instituição financeira hoje, como Bradesco, Itaú, Santander, tem. O que o Banco Original vai fazer? Ele vai emprestar esse dinheiro para o seu cliente para ele pagar em até 24 meses. E ainda, se ele pagar em dia, ele ganha a última parcela. Então, são novidades que nós estamos trazendo, que depois nós vamos disparar isso para toda a nossa base, né? Depois o Fábio vai colocar a landing page aí para você que já é cliente, já fazer essa contratação do empréstimo. E para quem não é cliente, entre em contato conosco para que adquira aí a nossa ferramenta para agilizar o seu processo. E muitas vezes essa ferramenta vai sair até muito mais fácil a forma de contratação, porque você vai poder até financiar lá com o Banco Original, tá bom? Então, essa é nosso recado da hora do pãozinho quente. Vamos fazer mais algumas perguntas aqui, porque a gente tem aí mais alguns minutinhos, né? E, infelizmente, o que é bom acaba rápido, né, professor? Puxa vida, como é gostoso estar aqui com você, viu? Muito didático. Quanta pergunta boa. Eu adoro essas perguntas boas, assim, que é a oportunidade da gente passar assim, a nossa dica de vivência de tanto tempo no imposto de renda e compartilhar com os seus clientes, com os nossos amigos. Olha, se os nossos colegas aí toparem, e o senhor também, podemos fazer o nosso café duas vezes por semana, tá? Porque não vamos dar conta aí pelo tanta visto, pergunta, sim. Viu? Uhum. Mas vamos Mas hoje, eu não sei a sua agenda, mas se quiser estourar uns 10 minutinhos para repor aqueles probleminhas técnicos do início, estou à disposição, tá? 10, 15 minutinhos. Estoura 15 minutos hoje para a gente vamos até 9h15, então. Feito? Tá? Feito. Fechado. Bom, vamos lá, então. A Luci Pereira, da Conta BRN, pergunta: tem um terreno registro, só que agora é uma casa e não é registrado. Como devo fazer no IR? Continuo como terreno ou coloco a casa que foi construída no terreno? Bacana. Bom, vamos lá. Nós temos algumas... poderemos ter, não temos ainda, poderemos ter no futuro alguma dificuldade para a orientação que eu vou dar, mas em termos de imposto de renda é a melhor. Vocês todos sabem que já há alguns anos os dados referentes aos bens, especialmente bens imóveis, aumentaram bastante, muitos dados. Então,
Se você tem uma casa, os dados são um, se você tem terreno, os dados são diferentes, né? Quando isso for obrigatório, vai ter que seguir a situação de direito, ou seja, o que é uma casa? Uma casa é um terreno onde houve uma construção, e eu sempre recomendo que você mantenha o seu terreno pelo valor original e controle no código construção enquanto você não terminar essa construção. A hora que você terminar essa construção, ali você vai controlando seus gastos comprováveis, você, no ano seguinte ao do término, deixa aquele ano lá, você encerra, você transfere o saldo, você encerra a construção, você encerra terreno, porque você tem o habite, aí virou casa. Então, para virar casa, tecnicamente, eu preciso de terreno mais construção e habite. Enquanto não houver o habite, tecnicamente não é uma residência, embora você pode estar morando lá 10 anos, tá? Estamos tratando da situação no papel. Então, eu manteria a situação como está. Se o ano que vem se tornar tudo obrigatório, aí você vê como resolver isso. Mas continue o terreno hoje e a área construída. Tem uma coisinha aí que muda essa orientação minha, que é as prefeituras não dormem no ponto. Então, existem muitos casos que já o IPTU incorporou área construída. Se o IPTU já considerou a área construída, independente de registro em cartório, etc, 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 a verbação, né, da área construída em cartório, se o IPTU já trata como imóvel com área construída, você pode fazer isso que eu disse, tratar como casa. Perfeito. Temos uma pergunta aqui agora do chat da QSM Assessoria Contábil. Plano de saúde dos sócios da empresa que está no CNPJ pode ser deduzido? Pode ser deduzido, sim. Cuidados para essa situação e acontecem erros. Primeiro, ainda que o estipulante, o contratante do plano seja a empresa, o CNPJ, o prestador do serviço de saúde é o plano de saúde contratado. Às vezes acontece da pessoa colocar o CNPJ da empresa. A empresa não é uma fornecedora de serviços de saúde. Agora, o que é necessário aí para que essa dedutibilidade não venha a ter problema de malha? É que o ônus seja do sócio, tá? Se o sócio declarar a despesa médica, mas ele não paga a despesa médica, a Receita, no cruzamento, detectar isso, ela vai entender que isso aí é salário disfarçado e vai cobrar na outra ponta. Então, eu só posso deduzir uma despesa da qual eu sou o responsável financeiro. Se a empresa, ela faz o plano em seu nome, mas a empresa paga, ele deixa de ser dedutivo porque você não pagou. Apenas tomando esses cuidados, pode ser deduzido CNPJ da empresa de saúde do plano contratado. E precisa também informar isso na DIRF, né? Neste caso, eu entendo que nesse caso não, porque ao informar na DIRF, ele está assumindo o pagamento, né? O plano de saúde vai informar na DEMED, e na DEMED ele individualiza por CPF de beneficiário, né? Suficiente para o cruzamento da Receita. Na minha visão, não caberia passar pela DIRF aí nesse caso, a menos que a empresa faça tudo 100% correto e esteja jogando esse pagamento como um benefício e, portanto, tributando como se fosse folha. Caso contrário, entendo que não, Maurício. Eu vou fazer como eu fazia nos despachos lá na Receita, vírgula, SMJ, salvo melhor juízo, mas aparentemente não tem a DIRF. A gente usava mesmo, porque você afirma uma coisa, mas alguém pode te mostrar um outro ângulo de interpretar aquilo, e a gente colocava mesmo, SMJ, vírgula, e continuava o raciocínio. A legislação tributária, ela é muito complexa, né? Então, extremamente. Para cada assunto, você pode ter N interpretações, né? Mas Por isso que a consultoria é útil. Exatamente. É mais alguém pensando
é mais alguém com outro ângulo de visão sobre aquilo que você pode até ter uma posição formada. Exatamente. Bom, o Carlos Augusto Pereira, do Escritório Contábil, ele pede para falar um pouquinho sobre rendimentos do bem. E nós temos uma outra pergunta aqui também, do João Manuel Ramos, aqui no nosso chat, que fala: bom dia, o MEI que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 em 2020, recebeu o auxílio emergencial, está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? Pois é. Eu achei excelente você juntar as duas, porque são as duas situações que geram confusão, até pela semelhança do nome. A primeira pergunta, estávamos falando do benefício emergencial. Esta que está na tela agora, estamos falando do auxílio emergencial. Coisas distintas, legislação distinta, mas que gera confusão. Esta que está na tela, que é o auxílio emergencial, vem da Lei 13.982, de abril de 2020, modificada pela 13.998, de setembro de 2020, que trouxe essa situação de obrigatoriedade de entrega da declaração e devolução de eventual valor. A outra pergunta, eu vou inverter a ordem, como essa está na tela, vem da Lei 14.020 e da medida provisória número 1000, lá por setembro também do ano passado. Mas vamos tratar primeiro do auxílio emergencial. Lá no parágrafo 2º-B, artigo 2º da 13.982, salvo engano, é lá que diz que se você ou um de seus dependentes, durante o ano de 2020, recebeu um rendimento tributável sujeito a ajuste na declaração, superior a 12 vezes a primeira faixa da tabela, que dá esse 22.847,76, o benefício recebido ele está indevido e você deverá declarar, entregar a declaração de imposto de renda por esse motivo, que é o 8º deste ano, independentemente dos demais, e devolver o valor recebido em seu nome ou de seus dependentes. E a pergunta feita: se o MEI gerou um rendimento tributável, ou seja, faturamento menos despesas necessárias, menos aquele percentual de lucro distribuído da presunção, passou de 22.847,76, este MEI, esse declarante, proprietário do MEI, se confundem praticamente as duas pessoas, deve sim entregar declaração e deve sim devolver o valor recebido. Ele está enquadrado no parágrafo 2º-B do artigo 2º da Lei 13.982. Pedi ao Fábio se ele puder voltar à anterior. Vamos agora para o benefício emergencial, Lei 14.020, também lá de abril do ano passado, com modificação da Instrução Normativa 1000, lá por volta de setembro. Aqui é... Oi, desculpa, Maurício, pode falar? Oi, professor, e tem mais duas perguntas também, do Paulo Afonso Sá e da Liliane, da CBR Contabilidade, que pergunta também sobre esse mesmo tema, tá? Sobre também suspensão e redução de jornada de trabalho e auxílio emergencial. Então, perfeito. A gente já responde essas três perguntas. A Liliane realmente parece ser auxílio emergencial. A do Paulo aqui, embora na pergunta esteja auxílio, estamos falando do benefício emergencial. Entendo que a Liliane já foi respondida e o Paulo a gente vai responder junto com a outra pergunta. Agora eu pediria para voltar à anterior, que aí nela sai a resposta aqui do Paulo. Isso, está mais genérica ainda, então perfeito, atendo os dois. O que aconteceu? Conforme porte de empresa era a situação, mas o governo, com a intenção de manter emprego e renda, criou esse benefício. Esse nome bem foi o nome marqueteiro que se deu ao auxílio, que aqui é um benefício, e ele, dependendo da faixa da empresa, era o tratamento. Basicamente, ele traz para uma situação bem mais geral, trazida pela pandemia, algo que já tinha previsão legal, inclusive na CLT, artigo 476A, que é o que
o mercado chama de layoff, que é a suspensão de contrato de trabalho. Então, lá já existe para cada caso ser analisado, e o STJ acabou de definir que a parte paga pelo empregador também é isenta, e a 14.020 já estipulou dessa forma. Então, o benefício para a manutenção de emprego, conforme a faixa, o porte da empresa, etc., etc., tem regras diferentes, mas ele é composto de 2 elementos. O primeiro, que é uma ajuda compensatória, paga pelo empregador, que o artigo 9º da 14.020 diz claramente, trata-se de rendimento isento. Então, a parte paga pelo empregador, a partir do momento em que se implantou o benefício, muito cuidado. Janeiro e fevereiro, salário normal, tributável, lá, ficha rendimentos tributáveis recebidos de PJ, PJ pagadora ou empregador. A partir de março ou abril, conforme o mês em que ele recebeu esse benefício, aí sim que eu tenho que dividir em 2. Primeira parte, ajuda compensatória paga pelo empregador, benefício isento, independentemente do valor. Segunda parte, aquele benefício pago pelo governo com recursos do FAT, que agora a Receita acabou de divulgar que o CNPJ será um CNPJ do Ministério da Economia, uma filial para o programa BEM, que foi criado. Esse é rendimento tributável porque não há previsão em contrário, ou seja, a lei não disse que aquilo seria isento, como não disse, não pode haver isenção. Então, parte paga pelo governo, CNPJ do Ministério da Fazenda, você informa como tributável. Parte paga pelo empregador, como ajuda compensatória, isenta. O que mais tem aqui? Basicamente, são essas 2 informações que resolvem a questão. Outra coisa, você não tem o informe de rendimentos, acho que ninguém tem esse informe de rendimentos ainda. Em tese, vai sair em nome ou do Ministério do Trabalho, ou do Ministério da Economia, ou da Secretaria do Trabalho, enfim, mas o CNPJ está lá. E se você tem acesso à CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital, lá no aplicativo você tem o valor desse benefício recebido durante o ano passado. E também, claro, como foi creditado em conta, é só somar os valores recebidos na conta corrente do empregado, ele vai ter o valor. Parte tributável vem do governo, parte isenta, ajuda compensatória paga pelo empregador. A Receita Federal divulgou já o CNPJ que precisa declarar, né? Depois eu vou encontrar aqui e vou divulgar aqui no chat, tá? O CNPJ para todos vocês. Tem mais uma pergunta aqui sobre o auxílio emergencial, tendo em vista que nós estamos no tema, do meu amigo Gildo Freire. Professor Walter, o auxílio emergencial recebido e que o contribuinte esteja obrigado a declarar por conta de outros rendimentos, terá que devolver integralmente. Como não tributar esse valor na declaração? Gildo, o meu entendimento, isso aí eu confesso que eu não tive tempo de cutucar algum colega da Receita, mas para mim não tem lógica eu tributar e devolver. É um rendimento cuja natureza é tributável. Perfeito. Se eu posso ficar com o rendimento, ou seja, eu não me enquadrei naquela condição que eu tenho que devolver, eu sou obrigado a informar. Ele é tributável, ele vai somar com alguma outra coisa. Desde que a parte minha tributável que eu já tinha na minha declaração é menor que 22.84776. O caso em que a parte dos demais rendimentos tributáveis sujeita a ajuste já supera 22.847, sem a inclusão do auxílio emergencial, eu entrego a declaração exatamente para devolver o auxílio emergencial, mas eu não vou tributar. Eu vejo que são coisas que não fecham. Ou eu tributo, porque eu posso ficar com ele, ou eu devolvo, porque eu não posso ficar com ele. A devolução é integral. Eu passei do valor de 22.84776, eu não poderia ter recebido, e a devolução é integral. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui, que é do Carlos Alberto Rodrigues, que pergunta, na dissolução da sociedade conjugal, posso atualizar o valor do imóvel recebido do cônjuge, nesse caso, sobre os 50% que pertenciam ao ex-cônjuge? Legal.
Pode, essa previsão, aí eu não vou entrar no mérito, que vai demorar muita explicação, mas nós temos questões aí de regime de casamento, mas pela forma como a pergunta está posta, cabe essa atualização. A transmissão por dissolução da sociedade conjugal, da mesma forma que a transmissão causa mortes, tem como regra geral o valor pelo qual estava na declaração anterior, seja do falecido, seja do ex-cônjuge ou companheiro. Opcionalmente, artigo 23 da Lei 9.532 de 97, eu posso atualizar. E, ao atualizar, eu estou sujeito à apuração, não significa que eu terei ganho de capital, mas eu estou obrigado a apurar para ver se eu tenho ganho de capital. Em havendo ganho de capital, este é um caso em que o contribuinte é aquele que vai receber o bem, não quem está passando. Tá? Então, aqui é um caso especial de contribuinte do ganho de capital. Então, pode atualizar, se houver ganho, atualizar a valor de mercado, se houver ganho de capital, o contribuinte, quem vai pagar esse ganho de capital, é aquele que receber o bem. Perfeito, professor. Vamos aqui a mais algumas perguntas. O Frederico Almeida de Miranda perguntou o que mudou esse ano. Então, basicamente, o que mudou foi essa questão do auxílio emergencial, da devolução desse auxílio, né? Na declaração de imposto de renda. Os outros itens permaneceram iguais e tiveram algumas mudanças também no programa do imposto de renda. O Antônio Marcos Barac pergunta: o responsável tem que devolver para os dependentes na sua declaração? Sim, né? Tem que fazer a devolução, por isso que é importante verificar se faz sentido lançá-lo como dependente ou não. A Franciele pergunta como funciona a dupla isenção para aposentados, isso já foi respondido, né? A Adriana pergunta como declarar apartamento com financiamento. Qual documento o banco tem que mandar, ou eu faço a mão somando o valor que eu paguei em 2020? Bacana, eu gosto dessa pergunta aí, que a gente está conseguindo reforçar que realmente não se coloca o valor do bem. Adriana, uma das opções é essa. Eu, como dever de ofício, por ser da área de matemática, por gostar de planilhar as coisas, eu tenho um consórcio, que é o mesmo tratamento, um valor bastante significativo mensal. Cada boleto que eu pago, eu já lanço lá na minha planilha. Chega no fim do ano, eu já tenho o montante que eu paguei, ainda que o agente financeiro mande errado ou não mande o montante das parcelas pagas. Aqui tem algumas verbas que tecnicamente podem compor a parcela e que tecnicamente não deveriam compor o preço do bem que vai se formando. Mas são sempre as parcelas pequenininhas, ou melhor, o componente menor da parcela. Então, sem medo de ser feliz, pegue a parcela inteira que você paga do financiamento, juro, seguro, o que tiver lá dentro, some as 12 pagas em 2020, agregue ao valor que você já tinha em 31/12 de 2019 e estará correta a sua declaração. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Marcos Batista, da JN Contabilidade, que é informações sobre ações. Nós já discorremos aqui sobre esse tema aqui, é um tema bem amplo. Lá no doutorir.com.br você vai achar um material vasto sobre isso. Há também um curso sobre ganho de capital que vale muito a pena fazer, né? Porque realmente é muito extenso essa questão. A Wanda Maria dos Santos, ela da M-Wanda, assessoria contábil, pergunta: tem que pagar imposto na doação de dinheiro para os filhos e para a esposa, sendo que esse dinheiro já está no banco, já foi devidamente tributado? Ótima pergunta. Não há tributação do imposto de renda, e aí você está coberta de razão, Wanda. Esse valor já está disponível, portanto, ele já passou pela tributação. Então, não há tributação com relação ao imposto de renda. Entretanto, em todos os estados, cada um com a sua regra em termos de alíquota,
existe uma tributação que o fato gerador é a transmissão, é a passagem do bem ou direito de A para B. E você está doando e a doação entra nessa tributação, que é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Esse D é de doação. Então, verifique no seu estado se a sua doação está dentro do limite de isenção. Todo estado tem um limite de isenção. São Paulo é mais ou menos perto de 60 mil, né, Maurício? 2.500 UFESPs. Não sei os demais, cada um tem sua regra, mas não há imposto de renda sobre doação. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui da Acerto Contadores Associados. A compra de um equipamento no valor de 33 mil para tratamento de um paciente em casa pode ser utilizada como despesa de dedução? Pois é preciso ver o que é esse. As regras da despesa médica, ela relaciona aquilo que pode ser deduzido. E lá não há nenhum equipamento com esse escopo. O que existe são próteses ortopédicas e dentárias, etc. Lentes intraocular. A minha resposta é, administrativamente, não. Talvez na justiça se consiga, porque consiga se equiparar. Mas a previsão legal administrativa não vai permitir essa dedução. Perfeito. Aline Lúcia, da Contajur Contabilidade. Como identificar a previdência complementar no informe de rendimento dos servidores públicos, a parcela dedutível e aquele valor a ser excluído do cálculo? Puxa vida, essa é pergunta complexa. Eu acho que ela está falando com relação ao servidor público, que tem uma coparticipação do empregador dele, do agente público que o emprega, e eu entendo que isso aí, no próprio informe de rendimentos que o agente público manda para o seu servidor, está individualizado. Tem uma regrinha que eu precisaria verificar, não vou chutar agora, mas existe uma limitação naquilo que é dedutível para o servidor em relação ao total que é pago. Não é simplesmente pegar o valor e jogar. Posso trazer essa orientação mais completa no próximo encontro. Aline, eu vou localizar, tem uma orientação toda específica, acho até que tem uma pergunta no perguntão bem extensa, colocando o limite. Também não sei se é federal, se é estadual, enfim. Se puder também depois retornar, eu acho que é servidor federal que tem essa regra. Perfeito. Professor, nós temos aqui mais 7 perguntas. Vamos continuar ou... Você que sabe, por mim. Vamos jogar mais um parâmetro. 9h30 a gente para com qualquer número. Tá bom, perfeito. Antônio Geraldo Barbosa, da AGB Orconf, Escritório Contábil ME. Tem um cliente que faleceu em 6 de 2020. A sua esposa passou a receber pensão por morte. Porém, o inventário não foi concluído. Pergunto, como devo declarar este cliente? Declaro ele como contribuinte normal em 2020, colocando a esposa, como inventariante? Sim. Como ainda não se concluiu o inventário, é o que eu coloquei no início. Eu não gosto dessa denominação declaração inicial de espólio. Ela é uma declaração de ajuste onde você coloca o código 81 na natureza. Ao colocar o código 81, o sistema vai pedir o CPF do inventariante. Eu só não lembro se é obrigatório ou opcional, ou seja, vai dar aviso ou vai dar erro, caso não informe. E lembrando que se em vida a esposa era dependente, ela pode inclusive continuar como dependente na declaração de espólio. Vai declarar normalmente, lógico, provavelmente aqui na situação não vai valer a pena, porque como ela começou a receber a pensão por morte, não sei a idade, não sei se tem o benefício em dobro lá
de não pagar imposto, 1903,98 vezes 2, mas, de qualquer forma, pelo efeito pensão, é provável que a declaração dela seja em separado, mas, sim, inventário não concluído, declaração de ajuste anual, natureza 81, informe o inventariante. Perfeito. O Antenor Silva Filho, da TS, pergunta: brasileiros que moram no estrangeiro, no exterior, e têm imóvel no Brasil, como declarar? Veja, aqui isso é importante, eu adoro quando aparecem essas perguntas. Quem mora no exterior, primeira condição é não residente no país, não efetua declaração de imposto de renda, não entrega declaração de ajuste anual. Se está entregando, está errado e, ao entregar uma declaração aqui, ele está fazendo uma informação falsa, juridicamente falando, que mora aqui. Só entrega a declaração de ajuste quem mora aqui. E quem entrega uma declaração de ajuste e tem rendimento ou bem lá fora, pelo princípio da universalidade, tem que declarar e tributar aqui todas as suas rendas também do exterior. Então, bastante cuidado nessa situação. Se estiver irregular, precisa regularizar. A Receita, até agora, não tem cobrado muito essa situação, mas eu vejo que muito breve, através de convênios com Polícia Federal e com o Banco Central do Brasil, 2 órgãos que diretamente tratam da questão do não residente, vai passar a intimar, a cobrar diferenças de tributo de quem está nessa situação. Perfeito. E também, até para acrescentar, professor, nós temos que entregar a declaração de saída definitiva do país até o dia 28 de fevereiro, né, do ano subsequente àquele que você saiu. Né? Isso, a comunicação. A comunicação, isso. Isso. Então, se não fez, tem que fazer. E depois precisa comunicar também as fontes pagadoras, porque se não comunicar as fontes pagadoras, você também pode correr o risco daquela comunicação à Receita Federal ser extinta. E aí você vai ser bitributado. Você vai ter que pagar imposto lá, o contribuinte vai pagar imposto lá onde ele reside e pagar imposto aqui no Brasil. Correto esse pensamento, professor? Sim. Essa área aí, a Receita precisa melhorar até a própria comunicação com o contribuinte. Eu já achei na internet gente dizendo que é opcional a situação de não residente. Não é opcional, é uma regra, ela é administrativa, é uma regra, segue alguns parâmetros mundiais, mas se eu saio e não digo nada para o fisco, primeiro dia do 13º mês da minha ausência, eu sou, por decurso de prazo, não residente, queira eu ou não. É um advento que vem da própria lei. Eu tenho que ficar lá fora até 12 meses e retornar, senão eu viro não residente de forma automática, e a consequência é uma tributação mais onerosa de tudo que eu deixo aqui no Brasil. Perfeito. Para contribuintes portadores de doenças crônicas, como devo proceder para o imposto de renda? Teria que protocolar algum processo na Receita? Se sim, antes ou depois da transmissão do IR? Perfeito, vamos lá. Aqui se cita doenças crônicas, não existe essa denominação na legislação, está lá na Lei 7.713, artigo 6º, inciso 14, um rol de doenças que geram o direito à isenção para rendimentos de aposentadoria ou pensão. Se a doença citada aqui está naquele rol, o contribuinte tem que providenciar um laudo médico pericial de sistema oficial de saúde, estadual, municipal, distrital ou federal, entrar com um pedido. Esse laudo, entre outras coisas, vai dizer desde quando existe o diagnóstico e se a lei está nesse rol, e esse diagnóstico é anterior ao momento em que ele está apresentando o laudo, o benefício da isenção retroage à data que o laudo diz que a doença
foi detectada. Aí, além dele poder retificar declarações anteriores e receber de volta eventual imposto pago ou retido, também ele vai poder, a partir daquele momento, já receber o valor isento, desde que ele comunique a sua fonte pagadora da sua aposentadoria, dos seus proventos de aposentadoria. Por isso é importante não apenas resolver a questão no fisco, como mandar para a fonte pagadora para que, a partir dos próximos meses, deixe de efetuar a retenção e já considere originalmente como isento aquele valor, porque senão todo ano vai dar malha. Perfeito. O Jair Ramos, do escritório Auditec, pergunta: no caso do MEI, se eu informar o lucro de 8% como rendimento isento, sou obrigado a informar a diferença do lucro para a receita informada como rendimento tributável? A pessoa não tem contabilidade, sei que deve informar a retirada de um salário mínimo como tributável. Cliente que ele mesmo faz as suas informações do MEI. É obrigado, professor? Pois é uma situação paradoxal, né? A situação do MEI, porque o objetivo dele foi uma simplificação. Eu brinco que o MEI é o simplíssimo. Você tem o simples e tem o simplíssimo, que é o MEI. E aí, para que a distribuição de lucro seja maior do que o percentual da atividade, exige-se a contabilidade. E a resposta é que você só pode considerar isento acima do limite da sua atividade se tiver contabilidade. Simplesmente uma escrituração tipo livro caixa não é suficiente para que você distribua mais. Então, a resposta é que a diferença, menos despesas necessárias, é sim rendimento tributável. Perfeito. A Gabriela, da Tracto Contábil, pergunta: meu cliente mencionou que recebeu 8 meses do benefício. Solicitei a ele que me encaminhasse a informação que apresentava no app Carteira de Trabalho, e lá só constavam 4 pagamentos. Devo considerar somente a informação que aparece no aplicativo? Nossa, essa pergunta é uma pergunta complicada de se responder, né? Porque... Essa é. Veja, se ele recebeu, o correto é declarar o que recebeu. Se a opção for declarar só 4, porque o aplicativo só tem 4, ele corre o risco de amanhã ou depois haver uma retificação, uma correção dessa informação que, pela pergunta, deve estar errada, e ter que retificar sua declaração, pagar a diferença, enfim, porque é um rendimento, porque parte do rendimento aqui não diz, mas existe rendimento tributável aí no meio. Minha posição é: declare-o efetivamente recebido, tomando cuidado para ver se aquilo que você recebeu não é a parte paga como ajuda compensatória pelo empregador, senão você está oferecendo à tributação algo que de fato não é tributável e por isso não consta lá no app da carteira de trabalho digital. Ok. O Eustáquio Newton da Costa Assessoria, pergunta sobre o auxílio emergencial. A gente já respondeu, assim como também a Hilária Gonçalves Barbosa, da Milênio Assessoria, também tem dúvidas sobre o auxílio emergencial, a gente já respondeu. O Divino Vitorino Rosa, da DVR Serviços Contábeis, pergunta: preciso transmitir declarações retificadoras de anos anteriores, só que recebeu termo de intimação e não está conseguindo. Pois especialmente você, assinante Conferir Online, que aperta um botão lá e o sistema verifica no ECAC se tem alguma pendência, etc, etc. Essa recomendação é fundamental. Detectou pendência, corra e resolva, porque você ainda estará com a chamada espontaneidade. Eu cometi um erro, tem algo que eu coloquei que eu preciso corrigir. Eu posso, enquanto não houver um ato oficial da Receita, me colocando como não espontâneo mais. E um deles é a intimação solicitando o documento ou a notificação de um lançamento. Depois que a Receita te notifica ou te intima, você não pode mudar mais a situação, porque você estaria mudando aquilo que foi base para o lançamento da Receita. Ou você prova que está certo, apresentando documentos,
ou o fisco está certo e vai lançar eventual diferença. Então, você não vai conseguir retificar, porque, entre aspas, você perdeu o prazo. Tinha que fazer isso antes da intimação da Receita. Legal. Bom, aqui nós temos a última pergunta, né, da Lucélia Patrícia Marcos. Ela, como lançar investimento de fundo imobiliário se tiver somente as notas fiscais da transação? Poxa vida, mas é em bolsa? Faltou... Fundo imobiliário, não tem uma... E aí pergunta somente as notas fiscais da transação. Então... Tá, eu não estou conseguindo enxergar exatamente que tipo de transação que é. Se for uma transação de fundo imobiliário padrão, ela passa pela bolsa e ele está falando de cotas, né? Ele adquiriu cotas. Vai lá pelo valor efetivo de aquisição, se houve mais de uma aquisição com datas distintas e, portanto, valores distintos, o valor da cota você vai trabalhar com custo médio ponderado, mas o valor da aquisição efetivo vai para a sua declaração de bens e direitos. Aí tem a questão do rendimento, que o fundo imobiliário tem por objeto gerar aluguel, quando ele tem imóveis alugáveis, ou mesmo hoje em dia tem muitos casos em que o fundo imobiliário adquire glebas de terras que estão sendo loteadas e é o produto da venda desses terrenos que vai remunerar os cotistas que compraram cota. Então, o rendimento é isento. A cota vai para a declaração de bens e direitos e, numa eventual venda da cota, a cota é tributável, ganho de capital 20%. Perfeito. Bom, pessoal, nós temos aqui várias outras perguntas aqui, né? Nós paramos aqui na pergunta da Lúcia Gatto. Nós vamos copiar todas essas perguntas que estão no chat e responder no próximo Café com o Imposto de Renda, né? Aqui, professor, o meu amigo também lá de Osasco, o Valdeir Rezende, ele está falando que a página, ele não está conseguindo acessar a página do Dr. IR. Qual que é a página, professor? doutorir.com. Ué, que estranho. É doutorir.com. doutor Não, é por extenso, Está no ar sim, viu? Acabei de... doutorir.com. Isso, por extenso, doutorir.com, está no ar sim. Tá bom, tá aqui. A menos que a minha veio caixa aqui, mas deixa eu limpar o caixa para ver. Não, está no ar sim. Perfeito, legal. Bom, hora do bolinho quente, né? Aquele bolinho... Hoje nós vamos de bolinho de cenoura. Puxa vida. Tem chocolate? Com aquela cobertura de chocolate em cima, né? Então, com aquele cafezinho quente, para dar mais uma, fazer mais aqui, dar mais uma dica aqui. Professor, fique à vontade aqui para dar mais uma dica, como as pessoas podem contratar aí os seus serviços, os seus cursos, se tem alguma promoção aqui para quem é cliente. Pô, legal. Aliás, é merecido. Quem ficou até o final merece um bônus, né? Então, todos vocês que entrarem lá na nossa página, você tem os links para os nossos cursos, tanto a assinatura. A assinatura é um repositório de conteúdo atualizado, onde todos os cursos avulsos que a Doutora Imposto de Renda lança, nós jogamos lá à disposição para o assinante, exceto cursos premium, que nós estamos estreando o primeiro, que é a trilha de aprendizado em renda variável. Vai ter 1 ano de acesso, 6 meses de conteúdos ao vivo, mentorias sendo feitas ao vivo, comigo e com uma parceira especializada em mercado. Você vai poder treinar a sua equipe para atender renda variável. Você vai ter funcionário
que vai se especializar em renda variável. Acesso por 1 ano, com pelo menos 6 meses com mentoria lá na página. Esse é curso prêmio. Os demais cursos, o curso de ganho de capital completo, esse é avulso, pagamento único, o curso de, que eu chamo de treinamento apenas para diferenciar, treinamento, declaração, erro zero. Esses dois, nós estamos dando agora para você que ficou conosco, é só entrar lá e digitar conferir, maiúsculo, como cupom, e você tem 30% de desconto na assinatura em todas as mensalidades, não é só na primeira. Você fez, enquanto permanecer, você terá 30% de desconto na mensalidade. No de ganho de capital, você terá 30% na aquisição dele, acesso por 1 ano, e novos conteúdos são agregados, mesmo nesses cursos, que eu chamo de cursos avulsos, quando surge um tipo de abordagem, esses momentos aqui que a gente tem de interação, respondendo perguntas, ajudam a criar conteúdo que a gente percebe que os profissionais estão buscando. A gente grava uma aula nova, joga lá, grava, ou elabora um material em PDF, joga lá à disposição. Então, passem lá, é só digitar, conferir lá no checkout, na hora que você vai para o pagamento. Nossos cursos estão na Hotmart, acesso, inclusive de celular, cada assinante passa a ter um acesso. Então, a ideia é, bota seus funcionários na frente da tela, do telão, joga na TV a imagem, e todo mundo senta, ouve, discute e faz o imposto de renda com erro zero. É isso, Maurício. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado, né? Quero agradecer a todos vocês. Tenho o José Almir Pasquini colocou aqui no chat o CNPJ para colocar para quem recebeu rendimentos do auxílio emergencial, né? Ali da suspensão e redução, né? Então, o CNPJ é o 00394-460/0572-59, né? Então, essa é uma informação que foi passada recentemente pela Receita Federal para colocar os rendimentos tributáveis, tá? Já então, está aqui na tela. Fábio, tá rápido. Né? Então, muito obrigado, professor, por mais esse café junto com você. É um prazer, é uma honra. Todo dia é um aprendizado novo para todos nós. Muito obrigado a todos que são entusiastas e clientes aí do Conferir. E para quem não é, por favor, conheçam aí o nosso sistema, porque, com certeza, além de fazer com que você economize tempo nessa jornada do imposto de renda, vai fazer com que você valorize a sua profissão para o seu cliente, valorizando no atendimento, nos relatórios, enfim, em tudo aquilo que você pode agregar de valor, né, no imposto de renda. Você sabe, professor, eu estava conversando com a Cristiane, lá do Rio de Janeiro, e a Cristiane da G-Click, ela me disse algo muito interessante, que nesta hora do imposto de renda, muitos contadores acabam renovando o contrato com aquele cliente grande que ele tem na declaração, porque às vezes o diretor ele não tem contato com a contabilidade, ele vai ter muitas vezes com o contador. Então é hora de você estender o tapete vermelho e dar o show para ele, porque aí ele vai te valorizar mais. Ele não vai procurar um colega que muitas vezes atende por um honorário menor. Então, e o propósito do Conferir é fazer com que os contadores ganhem tempo e também valorizar cada vez mais a profissão contábil. Tá bom? Exatamente. E qualificar o relacionamento do seu escritório com o seu cliente, né? Isso que é fundamental. Você tem um atendimento num outro patamar em termos de qualidade. Perfeito. Muitíssimo obrigado, professor. Muitíssimo obrigado a todos. Um ótimo fim de semana para todos vocês. E até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau.